Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Então, vamos dar início a mais uma aula hoje, né? E o assunto dessa aula de hoje é uma continuação dos conteúdos que a gente, né, já vem trabalhando na parte de roteamento, né? Eu vou dividir esses conteúdos, né? Eu acredito que em dois ou três conteúdos por aí, né? A gente começou a ver aquela parte que eu fiz do Cisco para vocês, mostrando os roteamentos entre redes diferentes, entre cidades, né? Ficou aí como uma suposta atividade para vocês anotarem o que fariam, né? Anotarem o que vocês fariam para interligar Belo Jardim a São Bento, né? Interligar aquelas redes diferentes, né? Praticamente eu tinha pedido aquilo para vocês. Hoje a gente vai dar continuidade falando de roteamento, né? De algumas funcionalidades, né, de roteamento que existem aí, né? A gente vai falar dessas funcionalidades. Posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai falar de roteamento estático e de roteamento dinâmico, né, que são duas implementações. Se a gente for trabalhar tudo em uma única aula, vai ficar muito conteúdo para vocês e fica muito imprensado, né, também por conta dessa distância, desse momento que nós estamos passando agora. Beleza? Então, vamos iniciar aqui, né? Eu acho que já deu para vocês entenderem o princípio de roteamento, o princípio do funcionamento das redes, né? É uma rede que pertence à sua casa que está conectada a outra rede de uma maneira, né, através de dispositivos, de protocolos, né, de funcionamentos, de estratégias aí, né, traçadas pelo administrador da rede, que vão tomar decisões e a gente precisa entender essas decisões, como elas acontecem, né, através da rede, para que essa mensagem saia do meu computador aqui e chegue até vocês. Então a gente precisa entender como acontece esse funcionamento. Basicamente tudo isso que acontece é através de roteamento, certo? O que é um roteamento entre redes diferentes? Já vimos que temos uma rede, né, uma rede local, né, uma rede local é uma rede que ela vai funcionar internamente, né, dentro da nossa casa, dentro da casa dos nossos avós, do nosso vizinho, de um parente que mora em outra cidade, que mora em outro país. Isso são redes locais, né? E eu peguei um exemplo aqui da rede de um professor meu, né, da rede de Daniel. A gente viu aqui em outros exemplos, né, nas aulas da Cisco, né? Então, assim, o que é que acontece nessas redes? Nós temos aqui várias redes diferentes. O que é que eu identifico que uma rede é diferente? O seu endereço IP, certo? As classes dos endereços. Eu tenho aqui endereços de rede classe A, eu tenho aqui endereços de rede classe C, né? Então isso são redes diferentes. São redes que não têm a mesma família, ou seja, a mesma classe de endereçamentos IPs. Então não existiria a possibilidade dessas redes se conectarem, né, quando elas não pertencem ao mesmo endereço IP, que não fosse através de roteadores, né? Roteador é o dispositivo que tem a função de conectar redes diferentes. E essas conexões elas acontecem, né, de algumas formas, de alguns modelos, através de roteamento dinâmico, roteamento estático e de outras estruturas que nós vamos visualizar e compreender elas na aula de hoje, certo? Falando de redes WAN, né, o que é uma WAN? WAN na nomenclatura, né, rede de longa distância, né, rede ampla, grandes redes aí, né, a gente já falou sobre esse respeito. É uma rede que conecta redes geograficamente espalhadas. Como assim espalhada? Uma rede que está em determinado estado que precisa se comunicar com uma rede que está em outro estado. E esse estado tem uma distância geográfica, né? Localizações diferentes extremas. Então essas redes se conectam através de WAN. Nós temos as redes locais, que é uma rede interna, né? Dessas redes locais nós expandimos para uma WAN. Então na rede de São Bento do Una, a gente pode entender essa rede como uma única WAN. Uma única rede WAN que vai se interconectar com outra rede WAN de outra cidade, de outro estado, e daí vai direcionando, né, para países, né, e outras regiões diferentes. Vocês lembram quando a gente falava tipo de DDD de área telefônica, né? DDD 81, DDD 87, DDD 83. O que é que se consegue com isso? Qual é o objetivo de ter vários DDDs diferentes? O objetivo é que você fazer a limitação das áreas geográficas.
você destinar, né, comunicação entre essas redes aí, né, sem que você consiga, com o objetivo que você consiga fazer o melhor gerenciamento dessa rede. Eu tenho uma ideia de quem está na área 81, de quem está na área 87, na área 83. Qualquer problema eu consigo gerenciar melhor do que se estivessem todos pertencentes a uma única região. Já imaginou todo o funcionamento do mundo no único DDD, no único prefixo de número de telefone? Né? Daria um choque imenso, ia ser muito ruim de gerenciar essa funcionalidade aí, beleza? Geralmente utilizada para estender os recursos oferecidos por uma rede local, além dos limites físicos de uma sala, né, ou um edifício. Então, quando se existe a necessidade de expandir aquela rede, né, a gente utiliza recurso oferecido de WAN, de rede de longa distância. Né? Então, em um prédio, em uma escola, em uma empresa, em um hospital, em um sistema de cadastro, né, das matrículas de vocês, enfim, toda rede que precisa, né, que tem a necessidade de expandir, ela vai precisar, né, de uma rede WAN, de uma rede de área de longa distância aí para interconectar essa rede, certo? Podemos entender como um conjunto de LANs agregados por um meio de comunicação de dados em alta velocidade. Então, como um conjunto de LAN, um conjunto de redes locais agregados. Ou seja, as redes locais por si só não teriam como se comunicar, porque são redes já, né, de endereços diferentes. Se conseguisse dividir elas dentro da mesma faixa de endereço IP, o que era que aconteceria? Né? Não teria IP suficiente para funcionar para essas redes e todas essas estações de dispositivos. Então, aqui alguns problemas básicos que acontecem, a gente sempre discute eles, né? A TIM você atingiu 100% da sua franquia de dados e sua velocidade foi reduzida. Oxente, mas eu só desbloqueei meu celular, né? Então, assim, o que é que acontece? Conexão é diferente de velocidade de tráfego. O que é que influencia nisso? Distância, quantidade de acessos, horários, né? Então, tudo isso vai influenciar para um bom ou para um mau funcionamento da rede. Né? A conexão que você tem, o meio físico utilizado, os tipos de dispositivos que existem na rede, né? Se seu roteador é um roteador residencial ou é um roteador empresarial, né? Tudo isso a gente vai entender e vai falar sobre. Você sabia que na NASA a velocidade da internet é de 91 GB, né, por segundo? Né? Então é a internet dos sonhos. Aí a gente vai entender algumas funcionalidades dessa, né, como a gente já viu. O objetivo de uma rede WAN, permitir que um cliente remoto, que é um cliente remoto, é um cliente que não está localizado ali, é um cliente que está em longa distância, acesse os dados que estão no computador da empresa. Eu estou em Arco Verde agora nesse momento e eu preciso acessar um dado, né, informações que estão no computador que está na ETE em São Bento do Una. Então a rede WAN tem que me permitir esse acesso, fazer com que eu possa acessar esses arquivos. Claro, se eles estiverem sincronizados, estiverem ativados para isso, eu posso acessar a rede, certo? Exemplo, caixa eletrônico ou terminais de compra de cartão de crédito, que precisam estar atualizados sempre. Não é um sistema único. Quando a gente vai num banco, existem vários caixas eletrônicos diferentes. E o que a gente acessar, né, ele vai atualizar todo o sistema bancário. Tipo, a gente acessou um, ele vai atualizar todos os outros caixas. A gente sacou um dinheiro em São Bento e em Garanhuns ainda permanece o mesmo saldo. Como é que pode isso? Não tem como. Né? Isso não acontece, o sistema não permite, certo? Permitir que filiais espalhadas geograficamente ou em regiões remotas possam utilizar os recursos disponíveis no computador da matriz. Foi o exemplo que eu falei, né, de estar aqui em Arco Verde e precisar acessar os dados em São Bento do Una. Permitir que LANs, redes locais espalhadas geograficamente, possam ser agrupadas em uma única rede de grande alcance geográfico. Né? Então eu tenho como setar esses tamanhos de rede, definir. Né? Então, por exemplo, todas as pessoas que são clientes de um determinado provedor internet topper. Né? Então todos esses clientes, eles nada mais são do que as redes LANs, né, que vão estar fazendo uso de uma conectividade de internet pertencendo àquela rede que está oferecendo o serviço, né, para poder conectar e comunicar todos nós. Tranquilo? Então a necessidade da rede hoje é para todos os sentidos, para compras online, para ligações, né, via VoIP, para
todo tipo de conectividade. Uma geladeira hoje tem Wi-Fi, um ar-condicionado, Smart TV, né, o YouTube, tudo. Né? Então, na rede não existe um serviço restrito, né? Existem todo tipo de serviço e esses serviços têm que se comunicar, né, independentemente do sistema ou independentemente do provedor da rede o qual utiliza. Vamos falar agora de um fator bem fundamental, os routers ou roteadores, né? Então vamos entrar aí nesse segmento. Um roteador tem a função de encaminhar, né? Encaminhar, rotear, né? Rotear e encaminhar é a mesma coisa, né? Ele vai encaminhar pacotes de dados em ambientes de interrede, de uma WAN para que cheguem ao seu destino. O que é que acontece, pessoal? Nós temos uma informação na nossa casa, no nosso computador, no nosso telefone, né, no nosso WhatsApp da vida, e a gente precisa encaminhar essa mensagem do nosso dispositivo para outro dispositivo que está em outra área geográfica totalmente diferente, independentemente de distância, mas que possui uma conexão, né, de rede. Quem é que faz essa entrega desse pacote? Quem é que vai, né, definir esses caminhos para garantir que a mensagem chegue até o final? Os roteadores. Os roteadores é que vão fazer isso, né? Enviar a comunicação até o destino final, né? Em uma rede WAN, até que ele chegue ao cara correto, ao destinatário correto, independentemente de onde ele esteja. Claro, desde que ele tenha uma conexão de rede, uma conexão de internet, tá? No modelo OSI, eles atuam na camada de rede, tratando dos dados de endereçamento que acompanham os pacotes, né? No caso, são identificados pelos cabeçalhos dos pacotes, né? Esse endereçamento aí ele vai acompanhar os pacotes toda vez que eles passam na rede. Então, eu estou mandando essa informação para vocês que estão em São Bento. Então, ele vai utilizar vários roteadores até que a mensagem chegue até vocês, né? Vai encaminhando Arco Verde, vai passando pelas cidades, Pesqueira e tal, até que encontre, né, o local, a área que vocês estão e entregue isso para vocês. A mensagem vai ser identificada de acordo com o cabeçalho do pacote. Esse cabeçalho ele tem informações para identificar que a mensagem saiu do meu dispositivo, ela me pertence e ela vai chegar até vocês aí, né, sã e salva, sem nenhuma alteração, sem nenhuma perda de dados, sem nenhum furto ou algo do tipo. Esses dados são utilizados para direcionar os pacotes ao destino. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente já discutiu isso em sala de aula. Por exemplo, né, o roteador conhece o melhor caminho para entregar o pacote ao destinatário. Realmente ele sabe onde está. Por quê? Ele utiliza métricas, né? Utilizam de métricas para entender o funcionamento da rede. Então, por isso que uma mensagem que é enviada de um dispositivo para outro, mesmo que essa mensagem se repita várias vezes, às vezes pode acontecer dessa mensagem sofrer um atraso. Por que ela vai sofrer um atraso? Porque às vezes o sistema está congestionado, ou seja, muitas pessoas, muitos clientes estão utilizando daquela rede naquele mesmo momento. Então o que é que acontece? Vai precisar redirecionar o pacote por outro caminho, né, até que ele chegue até você. Então isso pode acontecer, isso é comum na rede, não é porque sua internet está ruim, sua rede parou, o provedor que você tem uma porcaria, né? Isso acontece por conta das funcionalidades estabelecidas para a rede, para os protocolos e definições de roteamento. O processo de enviar os pacotes de dados cada vez mais para perto do destino é conhecido como roteamento. Então, o roteador sempre vai enviar pelo caminho mais próximo e o caminho que mais vai estar disponível naquele momento ali, certo? Independentemente da informação, do que você procure, do que você, né, esteja buscando naquele momento, para quem quer que seja, nos Estados Unidos, aonde é que você quer enviar, né, essas informações aí. Então, levando para a função agora. Tem a função de encaminhar, acho que duplicou aqui. Duplicou. Então, o router, né, no caso o roteador, sempre vai tentar utilizar caminhos mais curtos. Sempre vai tentar utilizar. E a gente vai entender isso daqui a pouco quando ver as métricas que ele utiliza, certo? Quando o caminho mais curto não está disponível, ele utiliza-se de caminho que tem a melhor disponibilidade. E aí é onde os problemas acontecem, né? Quando a mensagem foge daquela informação, ela só vai sair daquele caminho se o administrador da rede permitir, ou seja, o cara que implementou o sistema, o dono do provedor de internet pagou um administrador, né, para tomar de conta dessas rotas. Então, a mensagem só toma um caminho ignorado
outro caminho diferente quando o administrador da rede permite. Por quê? Porque isso pode causar uma certa vulnerabilidade no sistema, deixa esse sistema ocioso, onde pessoas podem invadir, né, aquela mensagem e capturá-la, quando ela vai passar por um local que eu não conheço. Não deu para entender, beleza? O que é que acontece? Quando você vai para sua casa, você está saindo da escola para ir para sua casa, né? Você sempre utiliza o mesmo caminho para ir para sua casa? Claro, você vai utilizar, nem tão sempre, né? Nem tão sempre foi ótimo. Nem sempre você vai utilizar o caminho mais curto, né? Ou o mesmo caminho sempre. Pode acontecer de você precisar deixar um colega em casa, vai em grupo de pessoas, então geralmente você utiliza sempre de caminhos diferentes. Esses caminhos podem ser identificados como caminhos disponíveis naquele momento, certo? Para que você utilize deles. Para realizar a escolha de caminhos, o router utiliza um protocolo de roteamento, né? Existem vários protocolos, a gente vai ver e vai entender os protocolos mais comuns, né, de roteamento de rede, certo? Existe um parâmetro chamado shortest path. O meu inglês está ótimo, está topper, né? Vem melhorando muito. Shortest path aí. Esse método estatístico que o Holt utiliza para montar um grafo de rede, né? Ele vai utilizar estatística para entender o funcionamento daquela rede e tomar decisões de para onde ele vai mandar o pacote, para qual é melhor ele enviar. À medida em que a rede vai funcionando, ele vai capturando aquelas informações para utilizar delas para envios futuros, né, de pacotes. Consiste em um esquema que mostra quem está conectado a quem, né? Então esse método ele é um sistema onde ele vai mostrar quem está conectado a cada dispositivo, né? Eu aqui estou conectado a um roteador que está em Pesqueira, você em São Bento está conectado a um que está em Belo Jardim. Então ele vai conhecer todos os passos que a sua mensagem percorre até chegar ao seu dispositivo, certo? Através de protocolos de funcionamento. Utiliza para encontrar a menor rota em direção ao destino do pacote. A rede vai conhecer todos os dispositivos que estão conectados a ela, né? Então ela vai utilizar dessa métrica, desse método, né, para encontrar a menor rota em direção ao destino do pacote. Beleza? Também utiliza o número de roteadores saltados e a distância. Lembrem daquele comando tracert, né? Tracert vai mostrar a distância, quantos roteadores tem para sair do destinatário, da origem até o destinatário. São 10 roteadores, 9, 8, enquanto eles passam, né? Então o roteador também nesse método utiliza disso para saber quantos são saltados, qual é a melhor distância, qual é o melhor caminho. Claro, isso se ajusta, né, a todo momento. Isso se ajusta a todo momento. Ou seja, às 18 horas o fluxo em uma determinada distância está muito alto, pelo fato de ter muita gente em casa nesse momento acessando, né? Então esse roteador vai ter que calcular outra métrica, outro grafo, né, por outro caminho estratégico para redirecionar o seu pacote em outro momento. Em momento em que tiver em horário de pico. Tranquilo até aí? Outro método é o método flooding. Meu Deus, que inglês é esse? É um método estatístico no qual o pacote chega ao router, né, e é enviado a todas as suas saídas menos a remetente. Como é o nome desse processo que a gente sempre fala na aula, né? Um broadcast. Né? Um broadcast ele vai enviar para todos. Né? O que é um flooding, um método de roteamento? Ambiente de banco de dados distribuídos em que todos os bancos, né, todos os bancos de dados, tem um erro aqui no slide, aqui era para ser banco de dados, devem ser atualizados com o mesmo dado. Aquele exemplo que eu falei do saco do dinheiro, né? Você sacou em uma conta, né, em um determinado caixa eletrônico, o processo de flooding precisa ser ativado, né, para que todos os outros terminais recebam a informação que você fez aquela retirada de dinheiro, que você fez aquela transferência, que você fez um pagamento, né, que você fez algo do tipo, e todos precisam receber para que o sistema seja atualizado aí, beleza? Outro método é o método flow-based, né? Flow-based é um método estatístico no qual cada ligação entre dois pontos da rede é levada em consideração. A partir disso é aplicada uma métrica para determinar a rota mais conveniente. Então ele vai estar em constante análise, né, daquela métrica, daquele horário de pico, da quantidade de gente acessando, né? Todas essas funcionalidades são levadas em consideração
pelo dispositivo, beleza? Há outro método, Distance Vector, né? A distância do vetor, método dinâmico mais utilizado no roteamento. O router mantém uma tabela com as menores distâncias para cada destino possível, né? Como ele é dinâmico, né? E assim, ele entende, ele sabe a quanto de distância, né? Isso é chamado de custo. Ele está daquele determinado dispositivo até chegar ao destino final, beleza? Essa tabela é atualizada por meio de troca de informações entre routes adjacentes, né? Routes que estão próximos, conectados. Então ele sabe de todas as informações. A rede, né? A internet, a gente pode dizer que esse serviço ele é um só. O serviço de internet é um só. Não entendi porque o serviço de internet é um só. Por quê? Eu estou conectado aqui utilizando a internet. Você conectado aí, para me enxergar aqui, a gente trocar informação, você tem que estar conectado a um serviço de internet. Esse serviço por si só é um só, é um mesmo serviço. Não tem uma diferença para quem utiliza um celular Motorola, utiliza um Samsung, né, utiliza um celular Xiaomi, utiliza um iPhone. Não existe uma diferença. Todos os serviços são de funcionalidade essencial. A gente chama isso de interoperabilidade, né? Então, tipo, são sistemas que devem funcionar, né, do mesmo jeito para qualquer dispositivo, né? Deve ter a mesma interface, o mesmo funcionamento, né? Deve rodar da mesma forma aí, certo? Um link state. Um link state é um método muito utilizado, né? E ele vai se basear em descobrir quem está conectado diretamente ao dispositivo, descobrir seus vizinhos, né? E quais são os seus endereços de rede. Um roteador A está conectado a um roteador B. Então eu consigo, né, através desse protocolo chamado link state, dessa implementação, eu enxergo todos os meus vizinhos. Todos os que estão conectados diretamente a mim, eu tenho acesso às rotas deles, né, de enxergar essas rotas, ver esses protocolos que eles estão traçando, qual IP que ele está conectando, para onde ele está enviando e para onde ele está recebendo. Isso é chamado de link state, certo? Calcular o retardo e o custo de transmissão de um pacote de dados para cada vizinho. Esse custo que fala é em termos de distância, tá? Esse custo não é de valor. Custo em rede, né, entre roteadores vai falar de distância, né, distância lógica nesse caso que um roteador está do outro, que é calculado em tempo. O roteador está a 2 milissegundos, 4 milissegundos, 3 segundos, 4, 5, 6 segundos, enfim, isso é custo em rede, tá? Construir o pacote de acordo com o que aprendeu de seus vizinhos, né? Então, nós temos protocolos que definem tamanho máximos e tamanho mínimo, né? PDUs aí, né? E tipo, esses roteadores através de link state, eles vão produzir pacotes baseados de acordo com o funcionamento que nós teremos na rede. Eles vão aprendendo isso automaticamente e ele vai implementando para que haja a menor perca de pacote possível nessa rede, certo? Enviar o pacote que possui informações sobre todos os roteadores, né? Ele precisa enviar esse pacote para que todo mundo se atualize e não aconteça falhas na comunicação. Armazenar as informações dessa última transmissão do pacote para uso futuro. Então está em constante atualização sempre. O link state também é um dos mais utilizados aí na rede, certo? Em protocolos de roteamento. E um fatorzinho bem principal aí, o gateway. A gente já falou muito sobre o gateway. O que é um gateway? Um gateway é uma porta de saída. O gateway é uma saída, uma alternativa que vai apontar para outra rede. O gateway é uma saída a qual a rede interna, a rede local não tem a capacidade de responder, né? E aquele gateway ali vai fazer essa saída da rede, né? Vai fazer essa saída para que a rede encontre outro caminho, encontre outra resposta em outro lugar diferente. Um gateway pode ser chamado de um roteador especial que conduz pacotes de rede completamente diferente, né, de arquitetura diferente, ou seja, conteúdos, caminhos, tudo que um gateway faz é de maneira diferente. Ou seja, eu estou pesquisando no Google, né, mas eu estou utilizando no Mozilla Firefox, você está utilizando no Internet Explorer, outra pessoa está utilizando no Google Chrome, né, e assim por diante. Né, ele precisa funcionar normalmente, né, para cada dispositivo que está conectado à rede. Podem ser entendidos como conversores de protocolos, certo? Conversores de protocolos porque eles permitem a comunicação independentemente da rede a qual ele pertença, né, independentemente do sistema operacional, independentemente do arquivo,
independentemente de tudo. Ele tem que fornecer a conexão. Atuam na camada de aplicação do modelo OSI. Lembra a camada de aplicação? A aplicação contém o quê? Aplicativos. Né? Aplicação de aplicativos. É onde contém DNS, é onde contém HTTP, HTTPS. Né? É a parte mais de internet. E isso é o que mais tem que ter, né? Interoperabilidade. Ele tem que comunicar independentemente do sistema ao qual ele está conectado. Pode indicar hardware, mas também pode indicar um software que faz a função de conversão entre redes com protocolos diferentes. Por que no sentido de hardware? De hardware no sentido da marca do dispositivo, Motorola, Samsung, enfim. E de software no sentido de Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Independentemente de qualquer coisa disso, ele precisa fazer a comunicação da rede. Beleza? Então, é basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. Nessa introdução a roteamento, né, vocês precisam entender isso. Eu trouxe aqui também um exemplo no Cisco Pacter 3, daquela rede que está aqui. É uma rede maior. Né? Observa que nós temos aqui 4 roteadores, né, funcionando nessa rede. Entre 4 redes diferentes. Né? E essas redes vão funcionar e trocar informações entre si. Tá? Então, temos também uma redundância ligando esses links aqui. O que é uma redundância na rede? Uma modularidade. Caso um cabo desse pare de funcionar, a rede pode fluir por outro caminho diferente. Né? Caso esteja congestionado também, dependendo da implementação que a rede tenha, ele pode utilizar, né, de um pacote, aí, ou seja, de um caminho que esteja disponível naquele momento, certo? O que seria o gateway aqui? O gateway seria essa portinha do roteador a qual ele está comunicando, né, e vai enviar a informação para outro dispositivo, certo? Então o gateway é sempre a saída. Eu tenho um gateway aqui, e aqui vocês observem que eu tenho 3 gateways aqui, né, do outro lado da rede. E cada um precisa se enxergar, precisa se intercomunicar, né, na rede. A gente vai ter mais exemplo prático sobre isso mais na frente, vai estudar isso bem direitinho. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado.